Política Impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Este Política Impura deriva de uma afirmação de David Neeleman, o coproprietário da TAP juntamente com o Estado, e que na realidade lidera a TAP, que, embora sendo uma empresa maioritariamente participada pelo Estado, é uma empresa governada pelos privados. David Neeleman, numa entrevista a um semanário, fez a seguinte afirmação: o capitalismo é o melhor regime para defender os pobres. Bem, compreende-se que Neeleman faça esta afirmação, porque ele é rico, tem vivido à custa do capitalismo e portanto, compreende-se que ele se defenda desta maneira e que tenta enganar os menos precavidos e, sobretudo, tenta enganar os pobres, que são a maioria da população, no seu país de origem. David Neeleman, embora de origem americana, ele nasceu no Brasil, tem nacionalidade brasileira e o Estado brasileiro é o exemplo mais flagrante de regime capitalista desde há 100 anos. E o que é que o regime capitalista brasileiro trouxe à generalidade da população? É o que se sabe. O sofrimento, a miséria, a violência, a ignorância, a fome. Mas se nos afastássemos do Brasil e se puséssemos o olhar no país de origem dos seus pais, e que na realidade é o seu país, que são os Estados Unidos da América, não seria muito diferente esta apreciação. Na realidade, os Estados Unidos da América, vivendo sempre no capitalismo, têm, neste momento, uma massa enorme de miseráveis decorrentes do capitalismo desenfreado da era Trump. Mais de 20% da população americana está no limiar de pobreza ou abaixo do limiar de pobreza. Se o regime assim não protege os seus próprios pobres, como é que ele pode dizer que protege todos os pobres? Nomeadamente todos os pobres do mundo, por exemplo. Repare-se, o capitalismo americano, na realidade, tem vivido à custa dos capitalismos selvagens de países da América Latina. Sobretudo países da América Latina. Quando falamos do México, das Honduras, da Guatemala, da Nicarágua, etc., são países que têm sido largamente explorados pelos Estados Unidos, pelas companhias americanas. E a população que neste momento tenta fugir da miséria nas Honduras, no Panamá, na Guatemala, tudo países governados por governos fantoches dos Estados Unidos e, sobretudo, governos comandados pelas empresas americanas, esses milhões de desgraçados que tentam o mínimo de dignidade fugindo para os Estados Unidos, esses milhões de desgraçados são o produto do capitalismo americano e das suas empresas que exploram de uma maneira desenfreada as riquezas desses países da América Latina. Este é o exemplo do capitalismo americano. Mas não são estes exemplos só. Aqui em Portugal nós podemos ver os exemplos do capitalismo desenfreado. Vemo-lo não só nos pobres que existem, que não sendo nada comparável àquilo que existe no Brasil ou nos Estados Unidos em percentagens de alta população, no entanto, existem e não deveriam existir. E existem porque os senhores do dinheiro, aqueles que nós habituámos até que vieram durante muito tempo a ter uma aura de respeitabilidade, na verdade, nós vemos que esses senhores do dinheiro, esses que defenderam sempre
O capitalismo puro e duro são os Ricardo Salgados, são os Carlos Costa, são os Vítor Constâncio, são os Faria de Oliveira, são essa gente toda que esteve à frente do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos para, no fundo, viver à custa das classes médias e dos mais pobres. Ora, é certo que o capitalismo não é só isso. O capitalismo tem duas virtudes que, de certo modo, fizeram o seu sucesso. Por um lado, a capacidade de permitir a iniciativa privada dos cidadãos e desenvolver as capacidades, quer as capacidades intelectuais, quer as capacidades de risco dos próprios cidadãos. E isso é algo que qualquer regime não pode desperdiçar, sob pena de desperdiçar uma parte importante da sua possibilidade de crescimento económico e de bem-estar social. Por outro lado, tem um mercado capaz de, funcionando com justiça, ser um ajustador de preços, ser um ajustador de qualidades. São dois fatores importantes que o capitalismo tem a seu favor. No entanto, o capitalismo é incapaz de distribuir riqueza. O capitalismo é um sistema que concentra a riqueza. Só um sistema em que o Estado tenha um papel importante de distribuidor de riqueza, de até agente económico em concorrência com os próprios privados. Nós vemos aqui inúmeras empresas portuguesas que, quando eram públicas, funcionavam muito melhor do que quando foram privatizadas. Não, olha, basta pensarmos nos Correios em Portugal, que quando eram públicos funcionavam muito melhor e com lucro, e com grandes lucros funcionavam melhor e serviam melhor os cidadãos com menos custos do que a empresa privada que é agora dos Correios. Portanto, quer o Estado, como distribuidor, como supervisor da atividade económica, como garante da concorrência, como garante da não existência do abuso de posições dominantes, do abuso monopolista, do abuso de oligopolistas e, sobretudo, das vigarices constantes que o sistema capitalista permite aos mais poderosos. E, nomeadamente, da fuga aos impostos que os mais poderosos praticam até à abundância, lançando o ónus de sustentar o aparelho de Estado às classes médias. Só atuando nesse sistema de freios e contrapesos, o Estado poderá realmente proporcionar riqueza, justiça aos seus cidadãos e aquilo que é essencial, ser um Estado de liberdade, de justiça e de solidariedade. E com isto me despeço. Até ao próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.